الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hoje nós iríamos continuar falando sobre a veracidade. Íamos falar sobre os frutos da veracidade, a pessoa que é veraz nesse mundo, e a veracidade que ele tem nas palavras, no coração, na intenção, nas ações, sobre a veracidade que Allah subhanahu wa ta'ala falou. Se a pessoa for uma pessoa veraz, o que ele teria de frutos nesse mundo e no outro mundo? Esses são assuntos interessantes para a pessoa saber o que eu colho de frutos se eu for uma pessoa veraz. Mas eu estou percebendo que a gente está chegando da Umrah recente e vocês percebem, nós fazemos ihram. O que é o ihram? Ihram é a pessoa tirar um tipo de roupa e colocar um outro tipo de roupa, e se torna proibido de fazer algumas coisas enquanto ele permanecer no ihram. Terminamos o ihram, a gente voltou e aí começa o ihram da voz, né? A nossa voz ela fica com o ihram porque a gente perde a voz devido à mudança de tempo, né? Alhamdulillah, saiu um pouquinho hoje, né? Mas estamos aí. Eu estou olhando aqui e vendo que acho que foi postado muito pouco aquilo que nós tínhamos dentro da Umrah. Na Umrah, realmente, sendo em Medina, na visita da Medina do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em todos os seus detalhes ali, indo para Meca, a cada passo tem uma história. São histórias realmente que elas devem ser aprendidas, devem ser conhecidas e refletidas na nossa vida, né? Principalmente para conhecermos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a nossa história do Islã, que começou em Medina, depois da hijra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Começou em Meca, mas depois da migração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando veio para Medina. E as irmãs estão perguntando aqui sobre uma postagem de um vídeo que foi colocado sobre o poço de Izq. As pessoas às vezes falam o que é Izq. Não é Izq, é Izq. Izq, que seria o ramo da tamareira. O ramo da tamareira chamamos em árabe de Izq. Aquele poço, ele tinha uma tamareira por perto e tinha os ramos que vinham até o poço, por isso que foi chamado de ramo de Izq. E aquele local onde foi recebido o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Medina, assim que ele chegou de Meca para Medina, ele foi naquele local, naquele sítio onde tem bastante tamareiras, e era de uma mulher. Aquela mulher que tinha aquele poço, que tinha várias tamareiras que estavam ali em Medina, no Quba, porque em frente daquele sítio está a mesquita de Quba, bem em frente mesmo. A gente lá, e você olhando assim para frente, você já vê a mesquita onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam construiu a primeira mesquita antes de partir para Medina, né? Porque ele já estava ali num dos bairros de Medina, que seria Quba. E ali aquele sítio foi chamado Al-Mudallil. Al-Mudallil. O sítio é chamado de Mudallil. Então o poço nós soubemos porque que ele foi chamado de Izq. Ele foi chamado de Izq devido a aquele ramo desta tamareira que tinha tâmaras e estava junto com aquele poço, ou perto daquele poço. Agora, o local, por que foi chamado de Mudallil? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao chegar naquele local, sempre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Medina, eles esperavam a vinda do profeta Muhammad. Eles souberam que ele saiu de Meca e chegaria em Medina. Só que eles não sabiam quando que ele ia chegar. E geralmente quando a pessoa chega em Medina, ele chega ou na parte da manhã ou na parte da tarde, quando se torna o tempo fresco. Agora o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, já que ele estava na migração dele e os incrédulos estavam atrás dele, então ele chegou num horário que as pessoas não imaginavam que ele chegasse. E eles ficavam lá desde manhã até antes do meio-dia, esperando, e era todo dia eles faziam isso, né? Aí voltavam para suas casas quando esquentava o tempo. E à tarde eles voltavam novamente e se reuniam naquele local e esperavam, e o profeta não chegava. Isso os incrédulos? Não, os muçulmanos em Medina. Isso, os muçulmanos em Medina esperando a vinda do profeta Muhammad para receber o profeta Muhammad, porque todos queriam vê-lo, todos queriam saber quem que é o profeta Muhammad, quem que nós estamos esperando. De repente, num dia onde as pessoas foram lá
Esperaram o profeta Muhammad sallam até o meio-dia mais ou menos. Antes do meio-dia por pouco, eles voltaram para casa e disseram: não é possível que ele chegue nesse horário. Os judeus naquela região, eles estavam trabalhando em cima das tamareiras, algumas pessoas ainda. E de repente chega o profeta Muhammad sallam com Abu Bakr e com a pessoa junto com eles, o indicador do caminho. Quando os judeus eles viram de longe 3 pessoas vindo, aí começaram a gritar, souberam que era a pessoa ou as pessoas que os muçulmanos estavam esperando. Aí desceram das suas tamareiras, em cima das tamareiras deles começaram a gritar e falar: Hada jaddukum, essa é a pessoa que vocês estavam esperando, a pessoa que vocês estavam esperando, ele chegou. E as pessoas vieram correndo até o local. Ali as pessoas se reuniram, o profeta Muhammad sallam parou ali com Abu Bakr, com aquela pessoa, o indicador também do caminho, e todas as pessoas de Medina. Nós temos falado, acho que no vídeo, que tinha Al-Aws e o Khazraj. Aws, que são 2 tribos. O Khazraj, que seriam os parentes do profeta Muhammad sallam. Al-Aws não tinha um parentesco com o profeta Muhammad sallam. O profeta Muhammad ele veio na parte onde não tinha parentesco. As pessoas não falarem: ele veio para os parentes. Não, a gente vai... Não, ele veio para o outro lado para saber que eu vim para todos, não somente para os parentes. Ele chegando lá, as pessoas foram lá para cumprimentar o profeta Muhammad sallam. O sol já estava bem quente. E muitas pessoas olhavam para o Abu Bakr, para o profeta Muhammad sallam. Eles falavam: quem que é o profeta? Esse ou esse? Para quem não conhecia o profeta Muhammad sallam, porque a idade era igualada. Tinha 2 anos de diferença entre o profeta Muhammad sallam e o Abu Bakr. De repente o Abu Bakr, quando o sol ficou bem forte, ele tirou uma parte da roupa dele, a capa que estava em cima dele, e colocou assim em cima do profeta Muhammad sallam para fazer uma sombra. Aí as pessoas souberam: esse é o Abu Bakr, e que quem está sendo colocada a sombra em cima dele era Rasul alayhi salatu wassalam. Isso em árabe a gente chama al-mudallil. Al-mudallil, a pessoa que coloca uma roupa para fazer a sombra em cima da outra pessoa. Você fala al-mudallil. Aí foi chamado aquele local al-mudallil, e até hoje o nome daquele sítio é chamado de al-mudallil. E ali o profeta Muhammad sallam se encontrou com os Khazraj também vieram e tal. Uma das pessoas que ela foi dar um voto de confiança ao profeta Muhammad sallam antes da migração, antes da hijra, foram algumas pessoas que convidaram o profeta Muhammad sallam para vir em Medina. Dentre eles, As'ad ibn Abi Zurara. As'ad ibn Abi Zurara, um dos companheiros do profeta Muhammad sallam dos Khazraj. E ele foi a primeira pessoa que reuniu os muçulmanos em Medina, na parte dos Khazraj, para que o Mus'ab ibn Umair fizesse Khutbat al-Jumu'ah. Então foi a primeira Khutbat al-Jumu'ah que foi feita no Islã, foi em Medina, pelo Mus'ab, através do As'ad ibn Abi Zurara. O profeta Muhammad sallam, ele olhou e sentia que as intrigas que tinha entre al-Aws e al-Khazraj. Tinha uma intriga, tinha guerras antigas, e essas guerras tinham matanças entre eles. As'ad ibn Abi Zurara, nessas guerras ele tinha matado uma pessoa dentre os Aws. E ele não poderia vir para essa parte. Ele era proibido. Se viesse ali, ia ser morto. Agora, o profeta Muhammad sallam chegou ali para estabelecer o que? O Islã. A primeira coisa que ele ia estabelecer: a paz, a justiça, o amor entre as pessoas, a irmandade. Porque sem isso ele não conseguiria fazer o que? Um governo islâmico que poderia se estabelecer em cima da justiça, da paz, do amor, das pessoas serem da irmandade, todos eles serem irmãos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse momento, ele pegou e perguntou: onde está o As'ad ibn Abi Zurara? As pessoas do Aws e até dos Khazraj falaram: As'ad, ele nem consegue entrar nesse espaço aqui, nesse pedaço, porque ele matou uma pessoa de nós. Aí o profeta ficou quieto, não falou nada. De repente ele repetiu novamente: onde está o As'ad ibn Abi Zurara? E as pessoas também falaram: ó mensageiro de Allah, o As'ad não consegue ou não pode entrar aqui no nosso bairro. Ele matou uma das nossas pessoas e ele, se entrar aqui, vai ser morto. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esperou mais um pouco, as pessoas cumprimentando, e ele perguntou:
na terceira vez, sobre o As'ad. Aí de repente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi e ficou ali, estabeleceu naquele local, e durante a noite o As'ad ibn Abi Zurara, ele veio totalmente coberto, veio lá dos Khazraj e veio na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se descobriu, cumprimentou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta disse: você veio como? Ele disse: ao mensageiro de Allah, eu ouvi falar que o Senhor perguntou por mim 3 vezes. Jamais iria conseguir dormir sem ver o Senhor e saber o que o Senhor queria, mesmo arriscando a minha vida. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve que fazer as pazes entre ele e as pessoas dos Aus, e começou ali a irmandade entre os Aus e os Khazraj. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estabeleceu que aqui a paz, porque a ordem de Allah e a ordem do profeta está acima de tudo, né? Tem que ter paz, tem que ter paz. Tem que ter guerra, tem que ter guerra, porque a ordem de Allah, ninguém pode falar, não, mas ele e eu e tal. E ali as pessoas perguntam, por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele veio primeiro naquele local, que seria Quba. E ele esperou assim, acho que uns 10, 15 dias, até ele ir para o centro da Medina, porque ali era pertinho, né? Ele estava esperando as demais pessoas, tipo Ali ibn Abi Talib, que ele tinha deixado aonde? Em Meca. Por que ele deixou Ali ibn Abi Talib em Meca? As pessoas confiavam no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad era uma pessoa veraz, a gente está falando sobre a veracidade, né? Era uma pessoa veraz, era uma pessoa de confiança, era uma pessoa que todas as pessoas confiavam nele. Ninguém poderia falar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não era uma pessoa de confiança. Então, quem teria coisas de valores ia guardar aonde? Hoje a gente guarda no banco, ou com pessoas de confiança. Eles colocavam com o profeta Muhammad para ele guardar a eles. Falava, olha, aqui uma confiança de dinheiro, aqui uma confiança de um ouro, uma confiança de não sei o quê. Então as confianças eram depositadas na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assim que eles queriam matar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, expulsá-lo de Meca, e aconteceu aquilo que aconteceu em Meca, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, veio uma ordem de Allah para que ele migrasse para Medina. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não poderia deixar aquelas confianças antes de entregá-las para cada pessoa em Meca. E aí ele deixou Ali ibn Abi Talib ali, na casa dele, dormiu no seu leito, depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viajou, e colocou para ele as confianças na frente dele, olha, isso é do fulano, isso é do fulano, isso é da casa do fulano, isso é da fulana. E o Ali ibn Abi Talib, ele ficou um tempo ali para entregar as confianças. Imagine, as pessoas querendo matar ele, e ele preocupado com as confianças deles para entregar a eles. Aí o Ali ibn Abi Talib e outras pessoas, a Fátima, a filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, outras pessoas também que migraram depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele esperou todos eles em Quba. Quando se ajuntaram, aí ele pegou e foi até Medina para eles estarem junto com ele, porque o estabelecimento dele era onde? Era em Medina mesmo, onde foi lá. E nós sabemos depois a história que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos os Ansar queriam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fosse visitante deles, descesse na casa deles. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não poderia falar, não, eu vou ficar na casa do fulano, do ciclano, senão ficaria algumas intrigas ou alguma mágoa no coração de qualquer um de seus companheiros. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não queria deixar mágoa alguma no coração de nenhuma pessoa. Aí ele disse para eles, deixem o meu camelo, ele irá ficar no local onde Allah determinar. E o camelo foi, rodou e sentou no lugar onde estava a casa do Abu Ayyub al-Ansari. E ali o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqui que nós iremos ficar. Abu Ayyub, ele tinha uma casa de 2 andares. Aí Abu Ayyub, ele falou, olha, ao mensageiro de Allah, a minha casa tem 2 andares, o senhor fica no andar de cima e eu no andar de baixo. O profeta disse, não, eu fico no andar de baixo. Ele falou, de maneira alguma, eu não consigo ficar no andar onde embaixo de mim está o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aí o Abu Ayyub al-Ansari, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam exigiu dele e disse para ele, as pessoas vão vir me visitar,
Eu não tenho como ficar as pessoas descendo e subindo e tal. Então, é embaixo mesmo, não há problema nenhum. Eu fico aqui e você toma, fique livre de ficar na parte de cima. O profeta Muhammad sallam, ele ficou embaixo e eles ficaram na parte de cima. Até, subhanallah, a história do Abu Ayyub al-Ansari, que à noite tinha uma jarra de água, de repente caiu aquela jarra, e Abu Ayyub e sua esposa, eles ficaram com medo que algum pingo de água pingasse, porque antigamente não era não tinha cimento e tal, né? Era de barro, e o barro poderia infiltrar alguma coisa de água. Então eles pegaram a peça que eles se cobriram e foram lá enxaguar a água para que não ficasse, não queriam, eles pisavam em cima no chão sem fazer barulho nenhum, para que o profeta Muhammad sallam não sentisse qualquer amolação e tal. Até o Abu Ayyub al-Ansari, ele via até o profeta Muhammad sallam e dizia: eu não consigo dormir, não consigo andar dessa maneira, né, até que o Senhor tome a parte de cima. E também Abu Ayyub, subhanallah, ele fazia comida para o profeta Muhammad sallam. Ele e a esposa dele faziam as melhores comidas, colocavam num tacho e levavam até o profeta Muhammad sallam. O profeta comia, e quando ele terminava, eles levavam o resto da comida, e o Abu Ayyub, ele dizia: eu colocava os meus dedos onde o profeta Muhammad sallam colocava os seus dedos, e comia daquilo que o profeta Muhammad sallam, eu sentia que ele tinha comido, né? Até que certo dia eles fizeram uma comida e colocaram alho e levaram para o profeta Muhammad sallam. Abu Ayyub colocava e subia, né? E o profeta Muhammad sallam não tocou naquela comida. O profeta Muhammad sallam, ele não reclamava de maneira alguma, de comida nenhuma. Se ele gostasse, ele comia. Se ele não gostava, ele deixava sem reclamar. Até que uma vez, quando colocaram para ele um tipo de um lagarto que é comido no deserto, é conhecido, e uma pessoa que convidou ele, e colocaram lagartos assados e tal. Khalid ibn Walid, ele estava lá, e outros companheiros também. Então cada um pegando um pedaço e colocaram na frente do profeta Muhammad sallam um pedaço do lagarto. O profeta Muhammad sallam não sabia o que era. Só que ele foi lá para comer, uma das esposas estava olhando e disse: digam para o profeta Muhammad sallam o que ele vai comer. Aí falaram: é um lagarto. Aí o profeta Muhammad sallam deixou, não falou nada. Aí os companheiros perguntaram: isso é haram, ó mensageiro de Allah? É proibido? Aí o profeta Muhammad sallam, ele disse: não é proibido. Tá, mas por que o senhor não come? Ele falou: porque não tem na minha terra esse tipo de comida. Tipo, tem pessoas, eu estava agora na minha viagem, uma pessoa que eu me encontrei com ela, né, ele falou: o que vocês comem assim mais e tal? Eu falei: nós brasileiros gostamos do arroz e feijão. Ele falou: eu não gosto do arroz e feijão e tal, eu como outras coisas. Eu falei: cada local ele tem a sua própria comida. A gente, se não come arroz e feijão todos os dias, a gente fica como se não tivesse comido. Da maneira deles, se eles não comerem carneiro com arroz também todos os dias, acho que eles também como se não tivessem comido, né? E o profeta Muhammad sallam disse: isso porque não está na minha terra. O Khalid ibn Walid, ele disse: então eu peguei o profeta Muhammad e eu comi aquele lagarto. Então aquele dia Abu Ayyub al-Ansari, ele tinha feito aquela comida e colocou muito alho em cima, e o profeta Muhammad sallam não tocou. De repente o Abu Ayyub, ele demorava um pouco e depois vinha para pegar a comida do profeta Muhammad sallam, para aproveitar o resto daquilo que ficou do profeta Muhammad. E ele viu que a comida estava intacta, o profeta não tocou. E aí ele disse: ó mensageiro de Allah, houve algo? Disse: não, o senhor não comeu nada? Ele falou: que eu sou uma pessoa que a revelação ela vem do anjo até mim, e eu não posso comer algo que possa afetar o anjo, que seria o alho. Aí o Abu Ayyub levou e nunca mais fez o alho para ele. Cebola e alho não colocava mais na sua comida, né? Aí o profeta Muhammad sallam ficou ali até ele teve lá escolheu um terreno para construir a sua mesquita, que foi a primeira mesquita, né? Em Quba, ali ficou também
a mesquita de Quba, onde o profeta Muhammad sallallahu estabeleceu essa mesquita, e hoje quem vai para Medina, a primeira coisa que a gente faz depois da visita da mesquita do profeta Muhammad sallallahu e do profeta Muhammad sallallahu, a gente visita a mesquita de Quba, porque o profeta Muhammad sallallahu ele fala: aquele que se purificar na sua casa e ir para a mesquita de Quba e rezar 2 rak'ah, é como se tivesse feito uma umra completa. Então você tem uma umra de graça ali em Medina, se você rezar aonde? Na mesquita de Quba. Mesquita de Quba, já que a gente está falando, né, é uma história que você tem, uma grande parte que está no Corão também. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Corão, na Surah At-Tawbah: "Masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fi." Esses versículos foram revelados com a mesquita de Quba. "The masjid ussisa 'ala at-taqwa", uma mesquita que foi feita desde o início na temência a Allah subhanahu wa ta'ala. "Ahaqqu an taquma fi", é melhor você estar nela, rezando nela. "Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu", há homens naquela mesquita que eles gostam de se purificar. "Wallahu yuhibbul mutatahhirin", Allah gosta dos purificados. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou para eles, para as pessoas de Quba: o que vocês fazem? Que Allah subhanahu wa ta'ala revelou um versículo dizendo que Ele gosta dos purificados, que Ele gosta de vocês. Como é que vocês se purificam? Eles disseram: quando nós fazemos a nossa necessidade, nós usamos pedras e água. Então a gente se purifica com água, porque Quba é um local onde tem muita água, tem muitos poços, né? E a gente visitou vários lugares onde tem poços. Esse é um dos poços que tinha desde o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, poço de Idq. A permanência dele, até os ulama eles disseram, esse poço, que a mulher ela tirou a água daquele poço e deu para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele bebeu e ele suplicou por ela, e aquele poço, pela súplica da bênção do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele permanece até hoje. Imagine a súplica do profeta aqui que ela afeta, né? 1500 anos, um lugar deserto, onde um poço, o que é um poço? Um poço ele segue 30 anos, 50 anos, 100 anos, no máximo, dependendo do poço, se for um lugar onde tem chuvas e tal, mas ali, no poço, ali tem água, jorra água ali. A gente bebeu, tem um gosto, claro, um pouquinho salgado assim, porque a terra lá é um deserto, né? Tem até, nós fomos em outro lugar também, num dos sítios que seria de um sahabi chamado Mukhayriq. Isso foi postado para vocês? Não, né? Não foi. Não? Mukhayriq, esse daí era um judeu. E era um dos mais ricos entre os judeus em Medina. Na batalha de Uhud, ela foi no sábado. Ele saiu do lugar onde estavam os judeus e foi atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E os judeus falaram para ele: Mukhayriq, onde que você vai? E sábado não trabalhamos, não podemos fazer nada. Ele falou: não há sábado para mim, o sábado é para vocês. Eu sou uma pessoa que me reverti ao Islã. Eu testemunho que não há outra divindade além de Muhammad, de Deus, e que Muhammad é mensageiro e servo de Deus. E ele disse para os judeus: eu irei batalhar com o profeta Muhammad na batalha de Uhud, e se eu for um mártir ou morrer, ele tinha 7 grandes sítios ali de Tâmaras, e eram dos maiores. E se eu morrer, todos esses 7 sítios voltam para o profeta Muhammad. Saibam disso. E ele foi na batalha de Uhud e faleceu ali, morreu. E esses 7 sítios, o profeta Muhammad dividiu entre os Sahaba. E um deles é chamado de sítio do Bilal, que ele deu um para o Bilal. Ele estava lá, nós fomos lá e ele continua. Até disseram que tem um sítio do lado dele, sítio do Salman al-Farisi, que o profeta Muhammad ajudou o Salman a plantar aquele sítio de tamareiras, e que aquelas tamareiras, a tamareira ela vive bastante. E você tira dela para fazer uma plantação nova.
Então, desde a época do profeta Muhammad sallallahu, onde o profeta Muhammad sallallahu plantou com as suas próprias mãos as tamareiras daquele sítio, as pessoas tiram e plantam, replantam novamente, e ele continua até hoje. Ali são as melhores tâmaras do mundo. Até o profeta Muhammad sallallahu ele disse sobre essas tamareiras, né? Sobre essas tâmaras, aquele que comer 7 tâmaras, das tâmaras da Al-Aliya. Al-Aliya que seria aquele local, de Quba. Ele foi chamado de Al-Aliya porque ele é um lugar alto. Tem Al-Aliya, o alto, e Safila é o baixo. Então tem um lugar baixo e um lugar alto. O lugar alto que seria esse local que seria em Quba. O profeta Muhammad sallallahu ele disse: as tâmaras desses sítios, dessas tamareiras, quem comer de manhã 7 dessas tâmaras, não acontecerá nada a ele dentre magias e nenhum veneno poderá afetar ele. Então a pessoa ficará protegida durante o dia todo. E essas tâmaras são as mais caras. Elas são pequenas, as chamadas de ajwa. Ajwa, a gente no Líbano chama ajwa, todo tipo de tâmara, a gente fala isso é ajwa. Não, a ajwa é um tipo de tâmaras. E as tâmaras são vários tipos. Tem tâmaras sukari, tem tâmaras sofri, tem tâmaras ajwa, tem tâmaras... Então, ajwa é um tipo de tâmaras. E ali são as melhores tâmaras de ajwa que existem naqueles sítios que o profeta Muhammad citou, que seriam na Al-Aliya, onde eles existem até hoje, esses locais, né? E muitos dos que foram para a gente compraram lá essas tâmaras. Se vocês visitarem eles, peçam para eles. Esse é o segredo de nós e vocês. E quantas rabixas? 7 num dia só? 7, pega 7, tudo bem. Vocês vão... não. Cada uma visita uma. Essa é a história de... Uma das histórias de Medina. Subhanallah, Medina, ela tem... Cada lugar... Eu falei para o pessoal, subhanallah, cada lugar aqui, ou o profeta Muhammad mandou e teve uma história, ou um dos seus companheiros andou e teve uma história. Então, a Medina, em geral, é uma história islâmica repleta de questões para a pessoa refletir. Há vários versículos do Corão que foram revelados ali naqueles locais, porque nós sabemos que cada versículo que foi revelado, ele tinha um porquê, tem uma história por trás. Essas histórias, elas foram o quê? Fatos ali em Medina, durante 10 anos, onde o profeta Muhammad sallallahu viveu com os seus companheiros. Por isso que a gente incentiva todos os irmãos e irmãs, né? Eu incentivei o pessoal, falei, olha, cada um de vocês, todos eles, subhanallah, porque com a gente nós tínhamos 22 pessoas, acho que 13 ou 14 pessoas, foi a primeira vez que eles tinham ido. E eles falaram, nós visitamos vários lugares do mundo, e lugares assim mais destacados no mundo inteiro, e o local onde nós nos sentimos enobrecidos e mais assim com fé e tal, foi aqui a visita de Medina e de Meca. E a gente incentiva, né, que Medina e Meca realmente são locais que deveremos incentivar as pessoas, e cada pessoa que for para lá, ele se torna assim, ele quer voltar novamente. Então, para você voltar, volte com a sua família, leve a sua esposa, os seus filhos, para eles conhecerem a história do Islã na sua realidade. A história do Islã, onde o companheiro do profeta Muhammad viveu, uma história que ninguém pode desmentir ou falar para você, não, aqui será ou não, não tem dúvida nenhuma. E ali nós, quando a gente foi no Uhud, na montanha de Rumat, a montanha de Uhud, Shuhada, onde estavam ali os mártires, tudo é marcado e não tem como a pessoa errar. Aqui é mesmo ou é duvidoso? Não, é certeza. Aqui aconteceu, sim, aqui que aconteceu. Aqui que o profeta Muhammad ele veio, sim, aqui. É esse poço que ele bebeu, sim. É desse local onde ele ficou e foi protegido pelo Abu Bakr do sol, colocou uma sombra, sim. Então são fatos assim que a pessoa aqui, que é a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sim, aqui estão os companheiros dele, aqui está o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, sim, você vê onde está o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sua frente, você cumprimenta ele, você tem metros entre você e ele, né? E ali, como nós falamos, não tem dúvida nenhuma, mas ali aumenta a sua fé.
as pessoas, subhanallah, os nossos jovens lá, eles falaram, chefe, a gente não pensa mais em nada. A gente esquece a família, esquece o país, esquece o dinheiro, esquece o trabalho, esquecemos de tudo, porque parece que tem alguma coisa, tem um imã que atrai a gente, né? E realmente, todos que vão para lá e as irmãs que foram lá já sabem, né? Isso em Medina, imagina em Meca também, né? Meca, onde toda a história, né? Bom, isso em resumo, eu já resumi para vocês uma história, um incentivo para vocês, né? Para começarem a se preocupar em ir nesse local, né? Já vocês conseguiram ir no Ronda? A maioria foi sim, só que assim, de irmos todos juntos, não conseguimos. Precisava marcar a hora e não... Precisa marcar a hora e tal, ou se você for cedo, ou chegar lá esperando a fila também. O único que conseguiu foi o Rush, que ele pulou lá. Não, a maioria conseguiu. O Rush, mashallah, ele conseguiu, não só conseguiu acho que 4 umrah também de fazer. Né? 4 umrah ele fez, mashallah. Ali vai, cada um vai aparecer a sua juventude, enquanto que ele vai estar mais forte. Né? Allah verifica. Bom, sobrou pouco tempo, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão para a gente falar sobre a obra ou sobre outras questões, né? Acho que não dá tempo de começarmos hoje a nossa aula sobre os frutos da veracidade. A gente deixará, inshallah, para a semana que vem, para preservar um pouco também a nossa garganta. Allah se confere. في مجال الأسئلة. Vocês querem perguntar? في أسئلة شيء؟ Tem perguntas? Sim. Não. O alho espanta os anjos? Eu uso muito alho em casa. Não. O alho espanta os anjos? Espanta mesmo. Não, o alho, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: quem comer alho e cebola, que não venha para a mesquita. Escova a boca, né? Por quê? Não. Qual o motivo? O motivo para que a pessoa não tenha o cheiro de alho ou cebola, para não prejudicar as demais pessoas. Isso significa não só o alho e a cebola, às vezes o cigarro, às vezes o mau hálito. Tudo isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentivou para que a gente sempre purificasse a boca. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Innama ana rajulun unaja." Eu sou a pessoa que a revelação ela vem sempre para mim. E os anjos, eles têm também, afeta neles aquilo que afeta nos seres humanos. Agora, o alho é proibido? Não. O alho é permitido, a cebola é permitida. Só que a gente, imagine, você vai para um casamento, ou vai para uma festa. Você come alho e cebola e vai? Não. Os outros devem entrar na toalha, né? Agora, é claro que a pessoa quando vai cozinhar, depois de cozinhar vai sumir ou se comer, se previna para não se encontrar com as pessoas em locais gerais, porque o Islã ele tem a sua etiqueta também, né? Ele não gosta que a pessoa seja prejudicada ou prejudique as demais. Às vezes você está rezando perto de uma pessoa e de repente você fala: meu Deus, que cheiro, não vejo a hora de terminar a reza. Isso que o Islã não quer, entendeu? Por isso que o Rasul ele disse: aquele que comer alho ou cebola, não aproxime na nossa mesquita. Por quê? Para não prejudicar as pessoas. Entenderam? Agora, se a pessoa falar: não, mas eu escovo os dentes e tal, eu coloco o chiclete, isso e aquilo, e tiro o mau hálito. Aí não há problema. O motivo é por causa do quê? Do mau hálito. Agora, se tiver outras coisas que podem fazer mau hálito, também entra nisso. Entenderam? Tá. Então esse é o motivo. Agora o profeta, além da mesquita, toda hora o anjo Gabriel está ali, então ele evita totalmente de comer qualquer tipo que possa afetar o mau hálito dele. Alayhi salatu wassalam. Tudo bem? Então vocês podem comer alho e cebola à vontade. Tudo. Não. É mais o alho cru, né? Alho frito não. Tudo que é citado no Alcorão Sagrado pelo nome, ele tem vários benefícios, independente daquilo que o profeta fala sobre destaques sobre isso, né? Agora, o alho e a cebola são citados no Alcorão? Sim. São citados na Surah Al-Baqarah, né? قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
فومها é o alho. وعدسها وبصلها a cebola. Isso daí é o povo de Israel, quando pediram para o profeta Moisés, dizendo para ele, quando Allah subhanahu wa ta'ala deu a eles o quê? Deu para eles o man e o salwa. Desceu para eles do céu, quando eles estavam perdidos no deserto, e junto com o profeta Moisés, eles pediram para Allah para que facilitasse a vida deles. Deus desceu para eles. Vinha a ave até a mão deles, já assada, e eles assavam com facilidade e comiam. E vinha o doce também e tal, para eles comerem. Vinha nas árvores. Então, eles não precisavam fazer esforço nenhum para comer carne de uma ave, ou um doce que desce do céu. Aí eles falaram: Moisés, peça para o seu Deus que nós precisamos daquilo que sai da terra, entre a lentilha, a cebola e o alho. Aí Allah subhanahu wa ta'ala disse para eles: vão até o Egito que vocês terão isso. Aí o profeta Moisés, ele disse: vocês trocam aquilo que é benéfico, aquilo que é saudável, mais saudável, aquilo que vem com facilidade e tem mais sabor, por aquilo que é menos saboroso e menos e tem mais dificuldades. Então vão para o Egito, a terra do Egito, vocês terão aquilo que vocês estão pedindo. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou, quando citou o alho e a cebola e a lentilha, né, foram citadas. Então os ulama, eles falam, tudo que é citado no Corão, ele se torna beneficente, né? Menos alguma coisa que já vem proibido, tipo porco e o... Não, porco não. Aquilo que é proibido é proibido. Agora, aquilo que é permitido, que nós falamos. Aquilo que é permitido. Agora, aqui Deus, ele permitiu. Agora, quando proíbe, já... Tudo que é proibido, ele faz mal para o... Mas o céu vem de onde? Da pedra, da árvore, da nuvem? Não. O man é um doce que cai, tipo... ele cai nas árvores. Tipo um algodão. Ele cai como se fosse na forma de um doce. Salwa é um tipo de ave. Hoje as pessoas nos nossos países, eles fazem um tipo de doce e chamam ele man de salwa. Põe os dois nomes, né? É errado isso? Não é? É errado, porque salwa é ave. É carne. Carne de ave. Então se fala man no salwa. Man no salwa, o que é? Carne misturada com doce? Até que carne com doce é gostoso. Porque eu acho que está no doce mesmo escrito Manu Salwa. Manu Salwa, o nome está errado. O próprio nome que eles colocam no doce é errado, porque o Manu Salwa, o man, ele é o doce. Salwa é a ave, que Allah subhanahu wa ta'ala citou. Ele vem da árvore então, o man? O man, sim. Ele vem como se fosse uma chuva. Como se fosse uma chuva, ele cai em cima das árvores, caía em cima das árvores e eles catavam e comiam. Um doce que caía do céu para eles. Até hoje caiu do céu? Não. Eles recusaram, sim. O povo, aquilo lá foi dado para o povo de Israel quando o profeta Moisés pediu a Allah que descesse para eles algo de comida. Mas tem o man no Iraque? Aquilo lá é só nome. O pessoal fala, eles chamam isso daqui é man, aquilo é salwa, até chamaram por... não existe então mais? Não, que cai do céu ainda não. Não pensei, mas também... Não, aquilo lá ele descia na época que eles pediam para Deus, e Deus ele fazia com que esse doce descesse do céu, e caía em cima da árvore, e eles pegavam e comiam. E a ave, ela vinha na frente deles, eles pegavam, matavam e assavam, vinha com facilidade, e comiam. Chamava salwa. Então, essa facilidade que Deus tinha dado para eles, a pessoa que ela gosta de comer? Carne doce, comida e sobremesa. Comida e sobremesa, Allah subhanahu wa ta'ala deu para eles. Eles não aceitaram, disseram, não, nós queremos cebola, queremos alho, e queremos outros tipos de comida para diferenciar. Né? E Deus disse para eles, já que vocês querem isso, então cortou aquilo que estava vindo para eles com facilidade e disse para eles, vão lá, trabalhem e conquistem aquilo que vocês querem de alho, de cebola, de outros mantimentos que vocês pediram. Mais alguma pergunta, alguma questão? Então nós encerraremos, inshallah, a nossa aula de hoje. Até quinta-feira que vem, inshallah. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.